Vamos virar o assunto e eu vou começar com o Dávila nesse, porque o governo federal reuniu o Conselho Nacional de Segurança Pública uma única vez desde o início dessa gestão. Esse primeiro e único encontro do colegiado aconteceu no início de dezembro do ano passado, a pretexto da reinstalação desse grupo, em uma cerimônia que reuniu a cúpula da Segurança Nacional em Brasília. Estabelecido em uma lei de 2018, o Conselho reúne autoridades federais e estaduais com poder de decisão e serve para análise, sugestões, diagnósticos e reformulação de políticas para combate à criminalidade e à violência. O ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, afirmou que o Conselho é imprescindível e que o Ministério ainda está em adaptação, prometendo um novo encontro ainda neste semestre. Me parece que segurança é um tema importante, entre os mais importantes. Você não acha, Dávila? Não só acho, Aras, mas aqui eu já até criei um bordão no 3 em 1. Cadê o Plano Nacional de Segurança Pública? É inacreditável. O ministro está sentado nessa cadeira, não demorou meses para pegar 2 tartarugas que fugiram lá do presídio de segurança máxima e até agora não conseguiu apresentar o Plano Nacional de Segurança. É uma coisa inacreditável. E nós já reunimos aqui as matérias que têm que ser votadas, o que tem que estar no Congresso, o que é a autoria do governo que precisa ser, mas nada anda. O ministro, deixa o Sarrubo trabalhar pelo menos, mas deixa ele escrever o plano então, já que o senhor está ocupado com outras coisas. Agora não dá para o Brasil continuar à mercê do crime organizado e do narcotráfico no Brasil, que está acabando com a vida das pessoas. É o assunto que mais tira o sono do brasileiro hoje, é a questão da segurança pública. Não vamos resolver a questão da segurança pública se não tiver um plano nacional. E aí sim envolve, como a gente sempre repete aqui no 3 em 1, unificação de banco de dados das polícias civil, militar, Polícia Federal, a lei de execução penal, endurecer a pena para crime recorrente e crime hediondo, prisão de segunda instância. Nós já temos meta de esclarecimento e resolução de crimes no Brasil, que é uma coisa inacreditável. A elucidação de crime no Brasil é uma das mais baixas do mundo. Nós já sabemos o que tem que fazer. Agora tem que arregaçar a manga e trabalhar um pouco. Quer chamar o conselho, pode chamar o que quiser, mas tem que ter uma força-tarefa para apresentar esse plano que o governo já está devendo há muito tempo. Está na hora desse governo apresentar o Plano Nacional de Segurança. Se não fizer isso, nós vamos continuar sendo cada vez mais tomados pelo crime organizado, como é o que está mostrando, infelizmente, a realidade a todos nós brasileiros. E aí, Pepe? Então, isso ajuda a responder uma pergunta que o Segré sempre faz aqui. É assim, às vezes eu cito, né, alguns indicadores econômicos importantes, diminuição das pessoas abaixo da linha de fome, da insegurança alimentar, o desemprego melhorando, enfim, alguns indicadores econômicos importantes que seriam vistosos em outro cenário. E aí o Segré sempre pergunta, mas então por que a popularidade caiu aí recentemente e tal? Também é isso. Então, eu já vi muitas vezes governos com bons indicadores econômicos, com êxitos aí para entregar, e serem abatidos pela questão de segurança. Então, enquanto o governo for frágil na questão de segurança, ele vai correr um risco muito grande. Eu me lembro, até para sair aqui do ambiente América do Sul, 2002, né, na eleição para presidente da França, o Partido Socialista lá do Mitterrand tinha como candidato um sujeito austero, Lionel Jospin. Na época, os indicadores da França eram até animadores, os indicadores econômicos e tal. Mas Lionel Jospin era acusado, ele que era o primeiro-ministro Mitterrand, de ter ido mal na questão da segurança pública. O que aconteceu? Ficou em terceiro e perdeu para o general Le Pen, que foi para o segundo turno, lá contra o Jacques Chirac e tal. Foi um vexame para o Partido Socialista da época, onde já se viu chegar atrás do Le Pen. A questão da segurança. Então, isso foi só para pegar um caso que ocorreu no primeiro mundo. Imagina aqui na América do Sul, então. Não adianta você chegar e falar assim, puxa vida, o nosso governo entregou 135 mil habitações do Minha Casa Minha Vida no primeiro trimestre. Indicadores econômicos melhoraram e tal. Né?
se a questão da segurança não é, ao menos, encaminhada, se não surge algum tipo de proposta para, pelo menos, diminuir um pouco a percepção de insegurança. Só para ilustrar o que o Piperno falou aqui, que é importante. O Brasil, elucidação de crime. Só 1 em cada 3 crimes cometidos, você descobre quem matou. 1 em cada 3. Isso é a licença para impunidade. E nós temos no Brasil 10% dos homicídios dolosos do mundo, gente. Isso aqui é índice de guerra no Iraque, entendeu? É uma coisa absurda. 10% dos homicídios dolosos do mundo ocorrem aqui. E com esse grau de 1 em cada 3 crimes são elucidados. Se não tiver um plano de segurança para resolver isso aí, gente, acabou. Isso aqui vai virar um narco-estado. O Gani, me diz uma coisa. Você que é um homem observador. Uma reunião do Conselho. Mas me parece que o ministro anterior, que agora está no STF, era alguém bastante ativo. Essa pasta foi uma pasta muito ativa, né, Piperno? Ao longo do começo desse mandato. E aí, mesmo assim, a gente não avançou com isso. Mas foram anunciadas algumas coisas que seriam implantadas, o plano disso, daquilo, investimento não sei aonde. E aí, cada vez que nós tínhamos um fato que ganhava as manchetes, a gente tinha coletiva e aquela coisa toda mostrando, olha como a segurança pública está atuando e como o governo está abraçando tudo isso. E aí, ouvindo vocês agora aqui, a gente percebe que isso não se reverteu em algo prático. Exatamente. Onde tudo se perdeu? Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro é que não tem um resultado concreto da diminuição da violência. Então, tem muita pirotecnia, tem muita espuma, tem muito fogos de artifício, muito marketing, mas pouco resultado. E o segundo ponto é que todas essas medidas, a mensagem não é de um endurecimento de fato contra o crime organizado. Aliás, eu não gosto nem muito dessa palavra crime organizado, que parece que o crime desorganizado não seja um problema no Brasil. Não, muitas vezes é o bandido que te assalta na rua, rouba teu celular e muitas vezes te dá um tiro na cara. Esse é o do crime também desorganizado. Então, a criminalidade no Brasil, ela é uma pandemia. E aí, o governo não passa uma mensagem de que, olha, o bandido tem que ir para a cadeia, queremos mais regras duras, manter aqui o bandido no mínimo com 20 anos de prisão, somos a favor da prisão perpétua. Não há um discurso nessa linha. Então é muito um pacote, coloquemos assim, limpinho, né? Um pacote cheio de palavras de efeito, bonita e tal, mas não passa uma mensagem de endurecimento penal contra o criminoso. É aí que é o problema. Então, não gera resultado e a mensagem que se dá para a sociedade é muito ruim, porque em outros governos também não tinha uma grande mudança na criminalidade, mas a mensagem era diferente. Bom, pelo menos estão tentando fazer alguma coisa contra o criminoso, punindo mais o criminoso ou dando o direito para a população reagir ao criminoso. Nesse caso, não. São palavras muito de efeito, pouco resultado e que não acertam em relação à punição do bandido.